Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse primeiro episódio do nosso podcast Reflexões Pianísticas. Meu nome é Maurício Veloso e aqui iremos tratar de diversas questões relacionadas ao universo desse maravilhoso instrumento que é o piano. Para esse primeiro episódio, eu achei que seria uma boa ideia falar do piano em si, de como ele foi inventado, quais são suas principais características e de como se começou a escrever música para ele. Vamos iniciar então essa nossa jornada. O primeiro fato interessante é que, para o piano, nós temos uma espécie de data de nascimento, um primeiro experimento concretizado por um italiano de nome Bartolomeo Cristofori, que cuidava dos instrumentos da família Médici em Florença, Itália. Aparentemente, ele havia começado a trabalhar em um projeto de construção de um instrumento de teclado que utilizasse martelos para fazer vibrar as cordas, isso em 1698. E, em 1700, ele teria concluído ao menos um exemplar desse instrumento. Portanto, podemos estabelecer que o piano nasceu em 1700 em Florença, Itália, tendo como inventor Bartolomeo Cristofori. Esse instrumento feito por Cristofori foi descrito como gravicembalo col piano e forte, traduzindo para o português, cravo com piano e forte. Lembrando que piano em italiano significa fraco. Esse nome, cravo com piano e forte, mais tarde foi reduzido para piano forte apenas, né? Fraco e forte, uma palavra só. E, finalmente, algum tempo mais tarde, passou-se a usar somente piano. O termo piano forte ainda é usado em alguns países. E, normalmente, a inversão desse termo, forte piano, ela é usada para caracterizar instrumentos antigos, instrumentos de época, digamos assim, ali do século XVIII, século XIX. O cravo, um instrumento que, como o piano, tem teclado, cordas e um formato parecido, seria uma espécie de pai do piano. Até mesmo o nome inicial do piano traz cravo, não é? Era chamado de cravo com piano e forte. Foi o termo utilizado para denominar o primeiro piano construído. Entretanto, o cravo não era capaz de fazer algo que caracteriza desde o início, conforme o seu próprio nome diz, o piano. A capacidade de fazer sons fracos, ou pianos, e sons fortes. Isso porque o mecanismo do cravo tem como elemento final de produção sonora uma espécie de palheta. Ela é chamada de plectro. Essa palheta, ela pinça, ela belisca as cordas. Daí a sonoridade brilhante e característica do instrumento e a impossibilidade de se controlar a intensidade, o volume sonoro. Seja qual for a força empregada ao se tocar, a intensidade vai ser sempre a mesma. Já no piano de Cristofori, em função dos martelos que percutem as cordas, eles batem nas cordas, o instrumentista pode controlar o volume de acordo com a intensidade que ele aplica às teclas, podendo produzir então fracos, pianos, né, e fortes, além de variações gradativas entre eles. É interessante saber, então, que há outro instrumento bem menos conhecido do que o cravo, que também usava, antigamente, né, antes mesmo, um instrumento mais antigo que o piano, usava esse expediente de percutir as cordas. Esse instrumento se chama clavicórdio e é uma pequena caixa de madeira que utiliza cordas, teclado e um tipo de tangente, não é um martelo. Essa tangente é o que percute e faz vibrar as cordas.
Nesse sentido, portanto, o clavicórdio estaria mais diretamente ligado ao piano do que o próprio cravo. Mais antigo ainda que o clavicórdio, e talvez o mais velho ancestral do piano, talvez seja o dulcimer, ou dulcimer, um instrumento muito comum na Europa medieval, parecido com o saltério, que por sua vez é uma espécie de harpa, um instrumento antiquíssimo, aparece inclusive na Bíblia, no Antigo Testamento. Esse instrumento ele era tocado com baquetas, que percutiam as cordas dispostas em uma caixa acústica de madeira. Então, um antecessor bem remoto do piano. Mas o importante mesmo é que é muito difícil traçar uma linha evolutiva, linear, de instrumentos que iriam desembocar no piano. Na verdade, não é possível traçar essa linha evolutiva linear. O que Cristofori faz ao se utilizar de várias referências, ele fabricava cravos, ele cria algo realmente novo, original, e essa sua criação só viria a sofrer modificações significativas bem mais tarde, já no século XIX. Mas vamos lá, o que é essencialmente o piano? Uma boa maneira de entender, começar a entender o seu funcionamento é pensar em quais são as partes que constituem o piano. A gente pode dizer que ele tem 6 partes principais: as cordas, a chapa metálica, a tábua harmônica ou tampo harmônico e cavaletes, o mecanismo, que inclui teclado, martelos e o próprio mecanismo em si, o móvel e os pedais. Essa divisão em partes do instrumento, ela pode ser feita até de maneiras diferentes, mas o importante é saber que todo piano terá essas mesmas partes e que todas elas trabalham em conjunto. Eu vou dar aqui uma espécie de resumão do funcionamento do piano. Como é que acontece ali a produção do som, né? Como que o piano funciona efetivamente. Ao se pressionar as teclas, o mecanismo faz com que os martelos batam nas cordas, que consequentemente vibram. As cordas, elas são esticadas, então elas geram uma tensão que é ali em cerca de 18 toneladas. Essa tensão ela é sustentada ou suportada pela chapa metálica, para impedir que o piano realmente quebre em função dessa tensão. As vibrações das cordas elas são transmitidas pelos cavaletes à tábua harmônica, ou tampo harmônico, como queiram. Essa transmissão, né, quer dizer, a vibração das cordas transmitida pelos cavaletes à tábua harmônica, permite, né, ou melhor, a vibração da tábua harmônica permite que as vibrações das cordas se transformem de maneira eficiente em ondas sonoras, tornando os sons audíveis, perceptíveis. Já os pedais, que normalmente são 3, cumprem funções diferentes. O da direita libera os abafadores, deixando as cordas vibrarem livremente. O da esquerda diminui o volume e modifica o som, nos pianos de cauda movendo o mecanismo todo para a direita e fazendo os martelos tocarem em menos cordas por vez, e aproximando os martelos das cordas nos pianos verticais ou de armário. O pedal central permite que apenas alguns abafadores permaneçam liberados, isso nos pianos de cauda. E nos pianos verticais de armário, esse pedal ele interpõe uma peça de feltro entre os martelos e as cordas. Por fim, o móvel é que abriga tudo isso. Essa foi a parte 1 do nosso primeiro episódio do podcast Reflexões Pianísticas, tratando da fabricação, do surgimento do piano. E no próximo episódio, episódio 2,
Na verdade, a parte 2 desse primeiro episódio, eu vou falar sobre o início da música escrita para piano. Espero vocês lá. Vocês ouviram ao início e ao fim dessa primeira parte do episódio 1 de Johann Sebastian Bach, o andante da sonata para violino solo em Lá menor, transcrito para piano por Godowsky, aqui em minha interpretação.